Muito boa tarde, muito bom domingo para todos vocês, para todos nós. Tudo bem por aí? Esse final de tarde é muito legal, especialmente para nós buscarmos a melhor semana. Essa dica é fundamental para as nossas vidas. Assim como um pintor, antes de começar a pintar, verifica se os seus pincéis estão limpos. Assim como uma pessoa, um cozinheiro, uma cozinheira, antes de descascar um abacaxi, verifica se a faca está afiada. Nós também precisamos nos habituar para ter uma boa semana, começar a semana em boa sintonia. Assim como aprendemos com nossas vós, nossas tias, nossas mães, nossos pais, a rezar antes de dormir, precisamos preparar a nossa semana, precisamos preparar os nossos momentos decisivos durante um dia. E essa preparação nada mais é do que perguntar para a grande ferramenta, para a grande faca das nossas vidas, se nós estamos afiados como nós estamos. Não é? É a grande e sintética receita de Jesus. Vigiai e orai para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na nossa metáfora do abacaxi, tanto abacaxi nós temos para descascar, não é mesmo? Seria: verifica a faca e afia a faca, vigiai e orai, porque a vontade de descascar é grande, mas o meio, a capacidade, a ferramenta precisa estar apta, precisa estar afiada. Fundamental assimilarmos esse procedimento. Quando vamos ter uma reunião de trabalho, quando vamos ter uma discussão da relação, na nossa relação conjugal, uma conversa séria de família, mas também antes de uma viagem, antes de uma cirurgia, mas também em todos os fatos do dia, todos os dias há oportunidades importantes. Nosso drama é que, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, como disse o profeta, e confirmou Jesus. Para nós enxergarmos as oportunidades, para nós aproveitarmos as oportunidades, é preciso que verifiquemos, constatemos primeiro que nós somos a grande ferramenta das nossas vidas e depois nos acostumarmos, nos habituarmos a verificarmos como estamos antes de qualquer empreendimento, maior ou menor. Isso é uma receita muito importante para o nosso êxito. Nós hoje viemos nos debruçar sobre uma parte dessa receita que é maravilhosa. É difícil para todos nós vigiarmos, aprendermos a vigiar. Nós julgamos, o que é muito diferente de vigiar. Julgar é olhar para punir. E vigiar é olhar para aprender, para melhorar-se. Todos nós sabemos, pelo sistema policial, judiciário e penitenciário, que a punição não melhora ninguém. Todos nós sabemos, pela família, pela escola, que para darmos vazão à atitude de aprender, ao coração de estudante, como diria Milton Nascimento, precisamos ter confiança, precisamos ter apoio
Precisamos ter uma autoimagem positiva, e o que mais o julgamento ataca é exatamente a autoimagem, retira o apoio, coloca-nos sob uma pressão exagerada. A atitude de aprendizado, o clima de aprendizado, eles favorecem, eles estimulam, eles impulsionam a atitude, a curiosidade, a vontade de melhorar-se, a vontade de aprender. E isso não se mostra compatível com o policiamento, com a acusação, com o julgamento, com a punição, que é não só o sistema de ação do aparelho policial, judiciário, penitenciário, mas também se reflete na atitude, no padrão que é vivido em diversos ambientes humanos, inclusive na família, na escola, mas também no trânsito, no trabalho, por todo lado. Precisamos entender a importância da vigilância, em primeiro lugar, e depois aprofundar a nossa visão, a nossa observação sobre a própria oração. Como temos orado? Para que temos orado? No geral, as nossas orações são marcadas pela ideia do pedido. Quem são aqueles que não norteiam a sua prática de oração pelos pedidos? Não que não se possa fazer um pedido ou outro, especialmente por outras pessoas, claro que sim. Mas pedir, como pedir? Com que intensidade, com que frequência e com que foco pedir? A respeito do pedido, nós podemos evocar uma imagem muito comum nas famílias, que é o momento em que geralmente um pai ou uma mãe realiza um concerto dentro de casa, pega uma caixa de ferramentas e começa a trabalhar, e o filho pequenino ainda, vendo aquela caixa, curioso, vendo os movimentos do pai ou da mãe, quer imitar, toma uma ferramenta e começa a encenar, a fingir que também está consertando alguma coisa, imitando o adulto de sua referência. Claro que, especialmente se o adulto estiver sozinho com a criança, pode permitir, pode deixar que aquela situação continue, mas ficará com um olho no concerto que está fazendo, com outro olho, por assim dizer, na criança, e vendo o que ela faz com a ferramenta, vendo se não se machuca, porque é claro que uma ferramenta não é um instrumento pensado para brinquedo e pode oferecer riscos, uma chave de fenda, um martelo, para a criança. Então, o pai deixa e vigia. A mãe observa, fica atenta, pronta para atuar. Assim também é o nosso Pai amoroso, que diante dos nossos pedidos, diante dos nossos sonhos, das nossas utopias, dos nossos delírios, por crescer, por fazer coisas, por mostrar habilidades que ainda não temos, pedimos ferramentas, pedimos fortuna, pedimos poder, pedimos possibilidades, 1000 talentos, mas ainda sem saber bem o que fazer. E o talento dado para quem não está efetivamente preparado para o seu bom uso é uma experiência, é um experimento, e como todo experimento pode dar certo, pode dar errado.
Quando uma criatura humana pede para Deus algo para o que ele não está preparado, que pode fazer mau uso, certamente Deus, certamente a vida não lhe proporciona. Se a atitude dessa criatura é de teimosia, é de foco, é de concentração e certeza excessiva na própria vontade, centralidade em si mesma, o chamado egoísmo, muito exacerbado, pode acontecer de Deus, da vida, lhe dar a ferramenta que ele está querendo, lhe dar o poder, a oportunidade de um talento, o dinheiro, mas a vida, como o pai e a mãe que deixaram o filho pegar a ferramenta, ficarão vigiando. E pode ser verificado o mau uso, os primeiros sinais de mau uso, que assim como o pai e a mãe retirarão a ferramenta das mãos do filho, pode ser muito bem que a vida, que Deus, nos retire aquele talento. Uma inteligência mal utilizada, um talento artístico, uma mediunidade, o dinheiro, o poder. Por isso temos vivido a bipolaridade, por isso que a bipolaridade é a doença mental dos nossos tempos. Porque nós somos crianças insistentes e birrentas. Quando queremos uma coisa, insistimos demais. A nossa verdadeira oração é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Diante dessa atitude, a vida nos deixa, às vezes ela nos dá a chance de ter aquele talento, ter aquela ferramenta, e aí sim nós ficamos eufóricos, como se aquilo fosse a felicidade, e depois, por mal utilizarmos e perdermos esse talento, caímos fragorosamente, encontrando a depressão, a tristeza, a baixa autoestima. E é isso que nós vemos nos artistas que fazem um grande sucesso e depois caem no ostracismo, caem por overdose de drogas, por brigas, por violências, por tentativas de suicídio, por agressões aos cônjuges. E assim jogadores de futebol que têm um início fantástico de carreira e logo se embriagam consigo mesmos e caem profundamente. Políticos que depois de uma eleição, depois de se tornarem excessivamente seguros da sua posição, montam esquemas de desvios e corrupções e desabam pesadamente quando os escândalos estouram. Somos nós. Nós somos as criancinhas birrentas, egoístas, que querem tudo para si, na hora que querem, da forma que querem, como se soubessem realmente o que é bom, o que é ruim. Claro que uma criança humilde pode tomar a ferramenta e, olhando para o pai, olhando para a mãe, imitar, só com uma curiosidade, só com uma graça, e assim ir aprendendo. Foi assim que grande parte da humanidade aprendeu suas profissões, sendo aprendizes de carpinteiro, aprendizes de mecânico, aprendizes de pedreiro.
Só que para isso precisam humildade. O aprendiz que já quiser fazer tudo, já julgar saber tudo, ele provavelmente terá suas ferramentas, suas oportunidades tiradas. Por isso, o pedido é muito delicado. Por isso, nosso hábito de pedirmos em oração precisa ser muito bem visto a partir da atitude com a qual nós pedimos. Pedimos para quê? Queremos o poder para servir a coletividade? Muito bem. Queremos o dinheiro para empreender e dar empregos para as pessoas, além de obter a nossa justa recompensa? Queremos talentos artísticos para externar a nossa sensibilidade e favorecer a sensibilidade das pessoas, os bons sentimentos? Maravilha! Mas se nós buscarmos em tudo apenas o recurso financeiro, apenas o fortalecimento, apenas a própria exaltação, como se faz até na religião, na tal da teologia da prosperidade, que só vê o venha a nós o vosso reino, só vê Deus como um servo a serviço da nossa autoexaltação, uma loucura de egoísmo, de vaidade, de orgulho. E assim também na política, e assim também no casamento. Há pessoas que têm filhos para brincar de boneca, onde os filhos são evidentemente troféus para que sejam mostrados as roupas, as gracinhas. Tem pais e mães que se orgulham de mostrar os filhos bebericando bebidas alcoólicas. Ou muito pequenos em suas motos, fazendo coisas em posturas de adultos. O que isso representa? Não é? Tem pessoas que escolhem cônjuges como troféus. Típico que homens idosos, ricos, escolham meninas bonitas para desfilar com elas. Também já acontece o contrário. Mulheres mais velhas que escolhem rapazes bonitos, jovens, fortes, como troféus. Para que nós desenvolvemos? Para que nós pedimos? A finalidade, então, é muito importante, e a atitude com a qual nós pedimos é determinante. Porque a finalidade e a atitude se integram nos projetos de autoexaltação ou de prestação de serviço. E como Jesus deixou claro, o serviço é o critério para o alto, para Deus perceber aquele que merece, aquele que precisa. Na parábola dos talentos, ficou claro que aquele que bem utilizou, aquele que negou o ócio, que fez negócio com os seus talentos, será premiado. Quem foi bem no pouco, mais lhe será dado. É assim que escola, trabalho e que Deus trabalha conosco também, dando pequenas oportunidades, e conforme nós bem desenvolvemos nessas pequenas oportunidades, mais e mais oportunidades nos são dadas. Essa é a receita de prosperidade de Jesus, a receita de crescimento, de evolução de Deus. Assim, com essa atitude, com essa finalidade, nós estaremos
nos destinando à prosperidade, a recebermos cada vez mais, a servirmos cada vez mais e assim crescermos, expandirmos, aprendemos a servir cada vez mais pessoas e em cada vez maior profundidade. Que belo caminho, que bela receita, que bela maneira de viver, de crescer, de aumentar os nossos recursos, de expandir as nossas possibilidades. Aquele, porém, que usar as possibilidades que tiver, enterrar os seus talentos, fechar para si mesmos, como nas nossas orações, que nós, se parentes nossos, se nós mesmos temos uma entrevista de emprego, queremos um emprego para nós. Se tem um concurso público, queremos a vaga para nós. E assim vamos brigando com a vida, querendo saúde para nós, sem nos perguntarmos o que é realmente bom para nós. Se é realmente bom nós nos livrarmos das lições. Se são lições, por que querermos nos livrar das lições? Se são remédios, por que querermos nos livrar dos remédios? Precisamos demais investigar tanto como temos observado, como temos vigiado, se é com a acidez do julgamento ou com a aceitação do aluno, do doente, e como temos orado, como temos pedido, o que temos pedido, para que temos pedido, com que atitude temos pedido. Pedir coragem, pedir humildade, pedir boa atitude para enfrentarmos o que a vida nos mandar, com humildade, com coragem, é a melhor atitude. Pensemos muito bem, vigiemos muito bem, observemos muito bem, porque vigiar e orar é a receita de Jesus, desde que nós consigamos perceber as sutilezas, as maneiras, as atitudes, as finalidades com as quais tanto vigiamos quanto oramos. Oração, ação. Porque é fundamental aproveitarmos todos os momentos para revermos nossa relação com Deus. Porque se Deus é como é, fonte de toda luz, fonte de todo bem, se nós queremos para as nossas vidas toda luz e todo bem, só há um caminho a percorrer: melhorar a nossa relação com Deus. E para melhorar a nossa relação com Deus, já que Deus está sempre disponível para nós, implica em percebermos como nós podemos estar mais disponíveis para o amor, para a fraternidade, para a caridade, para a compaixão, para o serviço, para o amor. Ótimas revisões para vocês, ótimos transbordamentos para nós. Que nós consigamos firmar essa certeza em nós da importância do serviço, da importância da atitude, da importância de uma boa relação com Deus. Essa ferramenta da oração, da autovigilância e da oração, deixada por Jesus na sua orientação mais curta, vigiai e orai para não cairdes em tentação, é fundamental para nós que temos caído tanto e tão profundamente, tantas vezes, que mesmo na parte final da humanidade na Terra, desse ciclo da humanidade na Terra, nós ainda estamos em sala de aula. Ora, os alunos que mesmo depois, no final do ciclo, na última parte do ciclo, ainda estão na sala de aula, é a turma de recuperação. São aqueles que não conseguiram aprender.
Então, para todos nós, a receita maravilhosa é ainda mais preciosa. Vigiar e orar. Nos debruçar sobre isso. Estudar como temos vigiado mal, especialmente com a atitude do julgamento, da busca da punição aos outros e a nós mesmos, boicotando aos outros e boicotando a nós mesmos, e como temos orado, pedindo para nossa exaltação e para a humilhação dos outros, pedindo em arrogância, exigindo da vida e de Deus, como se realmente soubéssemos o que é melhor para nós mesmos. Urgente conquistarmos não apenas a memorização de vigiar e orar, mas o destrinchamento, o estudo tanto da ferramenta da vigília, da autoobservação, em humildade, quanto da oração, onde os pedidos também precisam ser feitos em humildade. Os pedidos têm que ser feitos com centralidade na atitude, já que os fatos da vida pertencem a Deus. Nós plantamos, fomos absolutamente livres no que quisermos plantar, mas a colheita nós somos obrigados a colher daquilo que plantamos. Porque esse é o caminho único da responsabilização, do crescimento, do amadurecimento. Não nos queixemos das dores, não nos queixemos das adversidades e das contrariedades, porque elas são plantio desarmônico de colheitas desarmônicas de plantios irresponsáveis. Precisamos colher e comer do mau plantio que fizemos para firmarmos dentro de nós a boa vontade, a lucidez, a coragem de, ao mesmo tempo que comemos o plantio, a colheita do nosso plantio infeliz, fortalecermos em nós a vontade de fazer um novo plantio mais bom para, no futuro próximo, passarmos a colher bem. Quem planta ventos colhe tempestades, quem planta frutos colhe saúde, quem planta espinhos e venenos só poderá se machucar e machucar os outros. Como têm sido seus plantios, como têm sido suas colheitas. Assuma responsavelmente suas colheitas, mas aproveite o tempo plantando muito melhor. E as futuras colheitas serão, evidentemente, muito melhores também. Revejamos agora nossa relação com Deus, porque precisamos demais dessa lucidez, dessa coragem, ferramentas fundamentais para bem vivermos não só os nossos desafios presentes, individuais, mas para vivermos os que estão anunciados, os grandes desafios coletivos que todos nós enfrentaremos, na mesma linha do que foi a pandemia, mas possivelmente ainda mais intensos. Nessa hora, só quem estiver firme nas suas ferramentas, firme, portanto, na atitude de humildade e de servir, ensinadas e exemplificadas por Jesus, só os que estiverem assim aproveitarão as novas lições, os novos remédios, aprenderão e se curarão. Graças a Deus,
Espalhemos agora, a partir dessa nossa convicção, dessa nossa humildade, dessa nossa boa vontade, dessa nossa coragem de fazer diferente do que todos fazem, espalhemos uma onda de humildade e serviço para todos aqueles que frequentam religiões, que deixem a atitude da arrogância por essa atitude de humildade e serviço, pregada, vivida, exemplificada tanto por Buda, Francisco de Assis, Chico Xavier, quanto por Jesus Cristo. Espalhamos essa atitude de humildade e de serviço nos dirigentes políticos, que deviam ser os servidores número 1 das coletividades. Espalhemos a atitude de humildade e de serviço por todos os intelectuais, os técnicos, médicos, juízes, engenheiros, pedreiros, ajudantes de pedreiros, lixeiros, recicladores, todos os trabalhadores da terra. Precisamos revalorizar nossos trabalhos, fazendo deles humildade e serviço. Dos nossos casamentos, humildade e serviço. Das nossas famílias, humildade e serviço. Por onde quer que formos. O que quer que façamos, só teremos proveito com essa atitude de humildade e serviço. Um grande abraço, muito feliz por estarmos juntos nesse domingo, que nós, depois dessa introdução de meia hora, como fazemos em todos os domingos, fazemos essa oração, esse transbordamento do aprendizado para toda a humildade, para toda a humanidade, como fizemos agora. E agora vamos ver a colocação que os amigos fazem para que nós nos estimulemos uns aos outros no aprendizado. Todos nós somos educadores e educandos, como disse Paulo Freire. Todos nós somos aprendizes e precisamos cultivar a atitude de aprendizes em todos os campos da vida. Vamos ver se algum amigo, se alguma amiga traz para todos nós alguma ideia que possamos aproveitar, que possamos com a qual possamos todos aprender num tema tão visceral para todos nós. Eliana Chiodo nos fala assim: nós somos pedintes. Sim, temos sido pedintes e não há nada de mal em pedir. Mas pedir por quem? Pedir como? Pedir para quê? Precisamos urgentemente assistir, observar e melhorar, vigiar e orar a própria oração, a própria atitude nossa. É a ferramenta mais preciosa, mais necessária para nós, não só para as nossas orações serem melhores, mas para as nossas vidas, para nós mesmos sermos melhores, não é? Graças a Deus, muito legal estarmos aqui. Quero agradecer então a presença de todos, desejar ótimo final de domingo, e aqueles que tiverem vontade de uma reflexão, de receber um passe, de serem atendidos num ambiente espiritualmente convidativo, valoroso, importante, vá agora, 19h30, ao Semente de Luz ali na João Ramalho 158, em São Vicente,
nós estaremos fazendo a nossa palestra, levando o nosso livro, estimulando as pessoas a refletirem e, através do livro, fazerem o Evangelho no lar e, através do livro, também fazerem a caridade, já que toda a renda dos nossos livros é voltada para projetos sociais de grande importância. Um grande abraço, ótimo final de domingo, ótima semana. Estaremos todos os dias, exceto se tivermos algum problema maior, esperamos que não, todos os dias às 18 horas fazendo a nossa oração. Ótimo final de domingo, se for possível esteja no Semente conosco, se entender por bem, espalhe essa nossa live para a reflexão de mais pessoas. Está convidado também a ir para o nosso canal no YouTube, Maurício Zomignani, será muito bem-vindo. Façamos essa corrente do bem, a multiplicação do amor em todos os atos da nossa vida. Paz e bem para você também. Um grande abraço.